Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live aqui no YouTube. É um prazer receber todos vocês. Meu nome é Guilherme Jung, sou psicanalista e autor do podcast Um Homem no Divã. E é a primeira vez que estamos fazendo essa live, sempre fazíamos no Instagram, e é a primeira vez que estamos fazendo aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Quem estiver entrando na sala, por favor, nos avise aqui como é que está a questão do som, da imagem, se está tudo ok, né? Bruna, boa noite, Bruna. Seja muito bem-vinda. Por favor, nos indique se está chegando bem aí o som, o áudio está ok, a imagem está ok, né? Por favor, coloque aqui no comentário, no chat, para que a gente possa transmitir da melhor forma possível para vocês, né? Tudo certo, Bruna? Que ótimo, que ótimo. Damião, muito bem-vindo, Damião, né? Seja muito bem-vindo. Para as pessoas que não conhecem o trabalho, eu e Lucélia Pérez temos feito várias lives no Instagram e hoje vamos começar uma série de lives aqui no YouTube. Eu preferi usar essa plataforma agora, nesse momento, porque eu acredito que seja de uma qualidade melhor, né, para que a gente possa transmitir mais informações para vocês. Não reparem que nós cancelamos 2 lives anteriores, eu por questões de saúde, né, e eu estava muito gripado, e depois o convidado também não pôde participar, mas agora estamos de volta. Ainda estou recuperando um pouco dessa gripe, estou muito no frio aqui, como vocês podem ver lá atrás, ó, tem que aquecer bastante aqui no sul. Não sei de onde você está falando, coloque aí, por favor, de onde que você está falando, né, de onde você está assistindo essa live, coloque aqui nos comentários para que a gente possa saber aonde que está chegando, tá certo? E hoje a live é sobre ansiedade e psicanálise. É interessante como nos últimos anos tenho conversado com as pessoas e quantas pessoas têm relatado que sofrem de ansiedade. E muitas que sofrem e não sabem que sofrem, né? Dão outros nomes a esses sentimentos. E às vezes tem algum outro sentimento e dá o nome de ansiedade. E é o que nós vamos tentar esclarecer um pouco aqui nessa live de hoje, né? Se você está ansioso, esteve ansioso para saber, você vai ver hoje como é que vai ser. Então, eu vou convidar agora a nossa amiga Lucélia Pérez para se apresentar. Eu vou colocá-la aqui na sala. Lucélia, seja muito bem-vinda. Boa noite. O pessoal está me ouvindo bem? Também está me ouvindo, Guilherme? Eu estou te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo muito bem. Se o pessoal estiver ouvindo bem, por favor, né? Ô, Guilherme, mas tá um charme essa sua lareira aí. Eu só não falo que eu tô com inveja dela, porque aqui em Manaus estamos com 30 graus nesse momento. Só com muito ar-condicionado. A gente fala que o nosso inverno por aqui acabou de começar, né? Sejam bem-vindos os 40 graus até o final do ano. Eu acho isso muito bacana, o quanto o nosso Brasil, né, é diversificado, tanto na cultura quanto nessa parte, né, climática. A gente está no mesmo país, né, praticamente, mas com diferenças tão grandes. E, pessoal, muito prazer, eu sou a Lucélia. Para quem ainda não me conhece, sou psicanalista, terapeuta emocional. Eu e o Guilherme, como ele disse, a gente faz aí algumas lives pelo Instagram, mas decidimos iniciar agora uma série de lives pelo YouTube, até por questão de fazer um pouco mais tranquilo, né? A questão da qualidade. A gente percebeu que o Instagram ele tem deixado a desejar muito, né, Guilherme? Muitas falhas, muitos problemas técnicos. E a gente decidiu aí fazer essa migração. Vamos testar, né, para ver se começa a funcionar um pouquinho melhor e entregar um conteúdo também, tanto do som, acho que a qualidade do som também, ela fica melhor, né? Acho que é um contexto geral, não é, Guilherme? Sim, sim, com certeza. Eu já tinha feito podcasts através dessa plataforma e realmente a qualidade é outra. Só que eu era assistido, né? Vamos dizer assim, tinha assistência
de um profissional. Então, eu falei, como é que eu vou fazer? Eu tive que aprender, estamos aqui. A gente aprende, aí, a gente vai aprender. A tecnologia, uma vantagem tem que ter toda essa tecnologia, né? Esse mundo que a gente tem vivenciado agora, né? Tudo que ela nos proporciona. O Guilherme, eu só estou sentindo falta aqui. São dos coraçõezinhos, de estar vendo o pessoal que está participando, que eu acho que quem está vendo é só você, né? Eu não estou conseguindo visualizar aqui na minha tela. No chat, não essa aparece aqui para mim também quando o pessoal comenta ali, porque eu estou pela plataforma, né, do StreamYard. Sim. Né? Vou até colocar o meu YouTube no celular aqui para ver a gente conseguir tentar visualizar um pouquinho, né? De repente o pessoal tiver aí algum questionamento, né? Alguma dúvida para participar conosco. É muito importante esse momento ter vocês aí participando, principalmente quando a gente fala de ansiedade. A ansiedade, ela acaba corroendo a vida de muitas pessoas. É um tema que a gente escuta falar muito, é muito comum, e é simples, mas que ao mesmo tempo não sai de nós, né, Guilherme? A ansiedade, ela... até essa semana eu estava vendo que 64% dos brasileiros são ansiosos ou estão ansiosos. É claro que dentro desses 64% são pessoas que procuram ajuda, que procuram saber sobre o que ela está sentindo. E muitas desses 64% também não sabem distinguir, né, como que é a ansiedade, como que ela funciona. Será realmente que é isso? Será que é alguma outra coisa? Então, é muito confuso nesse sentido, porque muita gente ainda não sabe distinguir a ansiedade, apesar de a internet, né, ela proporcionar ali inúmeras explicações, e dentro disso, até fazer um parênteses aqui, né, esse filme do Divertidamente, que está nos cinemas, o pessoal tem feito muitos memes, né? É claro que é um meme, né? Eu não consigo enxergar aquilo ali com fundo de verdade, mas... Sim. É a gente enxergar as pessoas, né? Olha, surgiu um sentimento novo. E logo abaixo colocar aquele sentimento de estou indo fazer compras. Estou abusando, aumentando alguma coisa. Quando a gente fala disso, a gente não fala de ansiedade, a gente já está falando de compulsão. É alguma coisa muito mais profunda por trás desse sentimento todo, né? Não é uma simples ansiedade que vai te levar a uma compulsão por compras, a uma compulsão por jogos ou por bebida. Isso é muito diferente. Então, para pessoas com pouca instrução, com pouco conhecimento, ou para pessoas que estão desesperadas, pessoas que não sabem realmente o que está acontecendo com elas, acabam acreditando em tudo que vê. E é aí que mora o perigo, né, Guilherme? O quanto as pessoas se deixam influenciar. Eu falo que eu passei por uma crise de ansiedade, né, em janeiro do ano passado. Foi aí que eu fui descobrir a psicanálise também. Mas, assim, quando você está nesse momento, você se agarra a tudo que aparece pela sua frente que possa te trazer alguma melhora, né? Algum caminho, alguma expectativa de que isso passe, né? Que isso vai passar. Então, assim, aí a gente tem que ter muito cuidado realmente com as informações que aparecem, porque hoje a gente tem muita gente que não conhece o assunto a fundo, mas usa o assunto para se promover, né? Então, a ansiedade é o tema do momento. Então, vamos dizer assim, a pessoa vai lá, não tem estudo nenhum sobre a questão da ansiedade, de como que funciona, mas coloca lá inúmeras dicas, né? Inúmeras dicas como se fosse tão simples, né? Sério. É muito simples, né? Parece que é simples, mas é você simples, né? vencer, você vencer assim, é simples, eu leio aquilo ali, eu faço isso, vai dar certo. Não é bem assim. Porque para chegar no momento de ansiedade, a pessoa passou por traumas, por coisas que vêm às vezes lá da infância, né? Então, assim, eu mesmo aconteceu comigo na semana passada, né? Na empresa que eu trabalho, eu tive que acolher uma pessoa que estava com uma crise realmente. E ela, aí o
pouco que eu consegui conversar para acalmar, você vê que é muito mais profundo do que apenas aquele momento. Aquele momento foi, vamos dizer assim, que aquela crise que ela teve foi o reflexo, né, de toda a vida dela desde a infância, da forma com que ela teve que se comportar e que trouxe nesse momento em que ela não conseguiu mais segurar essas emoções, entendeu? Então, assim, que precisa de fazer uma terapia e ir a fundo para buscar a razão de por que se sente dessa forma, por que se vê dessa forma. Muitas pessoas se tornam ansiosas porque elas, né, como é que eu vou te dizer assim, ela não se vê suficientemente, não se acha suficiente, e está sempre buscando, né, agradar, está sempre buscando superar as expectativas do outro. E aí quando a isso pode espera, gerar né, é ansiedade. grande. A espera Né? do outro, né? Quando a gente fala de ansiedade, é o desejo que tem dentro de nós, né? Como que ele se mostra? E é onde vem a frustração, né? A frustração que acaba nos deixando nessa expectativa muito grande. Mas para falar um pouquinho, né, de ansiedade, o que a gente precisa saber? Que a ansiedade ela vem do medo. O medo, ele tá ali, né, de uma forma muito saudável na nossa vida. Por quê? Porque ele vem para nos alertar, para nos deixar atento diante de situações. Mas a forma que a gente vivencia esse medo, a forma que a gente trabalha com ele, né, que a gente cria os nossos mecanismos de defesa diante das situações, é que vai demandar o tamanho que ele vai ficar, quanto a gente vai permitir que ele cresça dentro de nós, que a gente desenvolva. E é aí que a gente acaba se perdendo. É aí que entra a influência, né, da nossa família, da sociedade, daquele ambiente que a gente vive. É aí onde muitas pessoas acabam, né, sendo acometidas por coisas, por sentimentos, por situações que elas não esperam. É aquele momento em que, se existe um excesso de cobrança, ou essa cobrança ela não necessariamente precisa vir do outro, né? Porque muitos pais, a gente falar um pouquinho da infância, muitos pais cobram demais alguns filhos, mas tem aqueles pais que eles deixam os filhos de lado. Esse filho que também é deixado de lado, ele se cobra. Ele se cobra no sentido de que, se o meu pai não olha para mim, alguma coisa eu estou deixando a desejar. Eu estou falhando em alguma situação. E aí passa nessa busca incessante de suprir a necessidade do outro, de achar que ele não é suficiente nunca. Que ele não é. Aí ele vem no excesso de cobrança, ele entra na dificuldade, né, na escola, no entendimento de dificuldades em coisas simples, porque ele quer tanto se superar, ele quer tanto mostrar para aquela família que ele é capaz, que ele é alguém, que acaba fazendo coisas, né, e se perdendo. E a gente sabe que quando o nível de estresse, né, que aquele cortisol ele está muito alto dentro da gente, acaba com o quê? Falhas, perdas de memória, né, os famosos atos falhos que a gente chama na psicanálise, né, aquele esquecimento, aquele momento que a gente está ali fazendo alguma coisa, opa, esqueci, deu um branco. Tá aqui na ponta da língua a palavra, mas eu não consigo lembrar. Porque ela começa a se cobrar de uma postura, né, de um conhecimento diante do outro, e ela quer aquele reconhecimento. Só que quando ela não obtém esse reconhecimento, acaba surgindo a frustração, que vai gerando uma certa angústia. E a angústia, ela vem para nos prevenir. Só que se a gente não consegue tralhar bem, reconhecer bem essa angústia, ela vai se acumulando, ela vai aumentando, aí vai se tornando, né, numa angústia sintomática, que a gente chama, que se transforma em transtorno. E é onde entra o transtorno da ansiedade, porque ela fica desesperada, ela começa a pensar milhares de situações, milhares de coisas diferentes,
e se perde naquele pensamento. E como a gente está falando aí de uma angústia sintomática, a gente está falando do quê? De insensibilidade, dor de cabeça, tensão, taquicardia, né? Aquele batimento, aquele formigamento. Tem pessoas que entram, né, em situações de estado de crise de pânico, que entram num desespero total, né? Tem pessoas que têm desmaios. Eu tenho diversos pacientes que hoje conseguiram sair de crises de pânico, né? De pessoas que ficavam ansiosas e que desmaiavam, que foram inúmeras vezes para o pronto-socorro, para o hospital, achando que estava tendo ali um ataque cardíaco, um AVC, qualquer coisa nesse sentido, e a hora que faz o exame não aponta nada. Aí o médico fala, olha, isso é emocional, e a pessoa ela não acredita. Sim, e como que somatiza, né? É impressionante, né? Como que somatiza. Como que somatiza. Então, assim, eu tive uma paciente na semana passada que começou, devido à ansiedade, aconteceu um fato com ela, mas por ela ela já começou a ter uma crise, problemas, até dificuldade de respirar, porque ela já estava imaginando, na cabeça dela já estava imaginando como que o outro iria reagir com o que aconteceu. Então, ou seja, essa é a cabeça do ansioso. O que é a cabeça do ansioso? Na verdade, ele trabalha mentalmente com as situações que podem nunca acontecer. Então, o ansioso, como a gente fala principalmente quem é um pouco mais fleumático, que gosta de planejar tudo na cabeça, acaba se tornando ansioso. Né? O temperamento ele vai criando, né, cenários, vários cenários, várias situações. Ele já fica imaginando o que o outro vai responder, então ele já começa como se aquilo tivesse acontecido, e não aconteceu. Né? Então, assim, esse sofrimento é que a pessoa precisa aprender a controlar. Esse tipo de emoção ele precisa aprender a controlar. Né? E aí a importância da psicanálise, até para saber de onde vem isso, por que a pessoa tem esse tipo de reação quando ela está diante de um problema. Quando acontece algo, por que ela tem esse tipo de reação? Né? E quando você vai pesquisar, por isso que eu falo que, assim, que a psicanálise é fantástica nesse tempo, quando você vai pesquisar, você vê que tem relação ao passado lá, quando criança aconteceu alguma coisa, às vezes quando adolescente, né? Você vê a forma, o ambiente, os tipos os pais que você teve, como que esses pais tratavam você quando você errava, né? Qual era a forma de te corrigir, né? Sim. A Eliana está fazendo uma pergunta aqui interessante, ó. Como identificar se uma crise é de ansiedade ou é pânico? O pânico, ele geralmente ele vem de um medo, de uma fobia de algo. É algo muito exagerado. O que é importante a gente saber antes de mais nada dentro a forma que a psicanálise ela enxerga, né, a ansiedade. Como que a gente cria todo esse sistema dentro de nós? Para entendermos bem, a gente precisa saber diretamente o que é o medo, né? O que o medo faz conosco, né? O que ele transforma? A gente pode bem associar esse medo à fobia de alguma coisa. Quando a gente fala de medo, de fobia, a gente pode usar um exemplo de algo que é palpável, de um objeto. Por exemplo, medo de cavalos, medo de altura, medo de escuro. Alguma coisa que a gente sabe que existe, que a gente vê aquilo e tem um medo porque a gente sabe que pode acontecer alguma coisa. Tudo isso a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, né? Esses medos, essas fobias, a gente se vê diante da situação. E logo após esse medo, essa fobia, o que acontece? A nossa psique, né? A nossa mente, ela já vai se preparando para um futuro, para que algo aconteça. Ela já vai ali
né? Olha, aconteceu isso agora, ela pode acontecer de novo. Eu posso ter isso novamente. E a gente vai ali só alimentando aquela situação cada vez mais. E toda vez que a gente se depara com essa situação, a gente se vê diante de uma angústia. E essa angústia que acaba se transformando aí nesse excesso. Daí ela já vai se transformando num trauma, né? Ela acaba exagerando, ela se torna, né, um sentimento muito mais exagerado. Quando a gente está angustiado, a gente deseja algo, a gente espera que algo aconteça. E quando a gente deseja algo, né, dentro da psicanálise, a gente, quando deseja, é porque a gente busca obter o prazer daquela situação. A gente quer se sentir bem, a gente quer se sentir feliz diante daquilo. Mas se aquilo não acontece, vem a angústia, aí vem o desprazer. E esse sentimento, né, quando acontece esse rompimento, né, que aí a gente já fala também como se existisse um escudo protetor dentro de nós, né? A gente chama de mecanismos de defesa. Quando existe esse rompimento desse escudo, quando ele acaba se tornando mais fragilizado, essa sensação de angústia ela vem com muito mais frequência. Esse medo ele começa a dar as caras com muitos outros formatos. E é onde vem aquele excesso de pensamentos, onde a gente começa a pensar inúmeras situações de algo, né, que nós desejamos muito que aconteça na nossa vida, mas que a gente não sabe se vai acontecer ou se não vai, se vai ser bom ou se vai ser ruim. E é onde a gente acabou de falar ali, eu com o Guilherme, a nossa mente, ela vai criando inúmeras projeções. Esse excesso de projeção, esse excesso de desejo, esse excesso de querer que a coisa se concretize, se realize, acaba levando a uma crise de pânico. Porque a gente já entra num sistema, né, que começa tudo a mexer, tudo a funcionar, tudo a ser muito rápido. E esse escudo, né, essa proteção que a gente tem, ele se rompe. E a partir do momento que ele se rompe, a gente tem essa sensação do pânico, do desespero. A gente começa a ter, né, o primeiro sintoma que a gente tem, né, quando está numa crise de pânico, é a falta de ar, é a taquicardia. A gente para, a gente fica sem saber realmente o que fazer. É um desespero muito grande, né, diante dessa situação, daquele excesso de medo, né? Eu tô dentro de um quarto fechado, mas eu sei que tem uma porta ali, eu sei a direção dessa porta, mas eu não sei o que tem atrás dessa porta. Será que vai continuar escuro? Se eu tenho esse medo de escuro e a minha mente ela traz, né, será que está escuro realmente ali também ou será que eu tenho uma luz, alguma coisa? Essa imaginação, essa criação que a gente faz dentro da nossa mente é o que leva a esse desespero, a essa crise de pânico. A gente perde todos os sentidos, né? O nível do cortisol, ele aumenta muito, o estresse, ele aumenta demais. É uma sensação, né? A gente já fala aí um pouquinho dos neurotransmissores, né? Essa química, ela começa a ficar muito descompensada dentro da nossa mente. E é onde acontece essa crise do pânico e a pessoa perde totalmente os sentidos. E por isso que é muito importante, né? Se a gente está diante de uma pessoa nessa situação, em como ajudá-la. O que a gente faz para poder ajudar essa pessoa que realmente ali ela perdeu todos os sentidos dela. Ela realmente está num estado em que a crise de pânico, a diferença, vamos falar assim, tentando pegar uma diferença sutil entre uma crise de ansiedade e uma crise de pânico, vamos falar assim, né? A ansiedade, ela vai te deixar aflito, ela vai te deixar, às vezes você vai querer chorar, você vai estar sem entender o porquê, muitas vezes, sem entender o porquê, você fala, por que eu estou sentindo isso e tal, mas
você ainda continua atento, né, ao que está ao seu redor. Você pode estar sentindo aquilo, mas você ainda continua, vamos dizer assim, lúcido numa crise de ansiedade. Quando você tem uma crise de pânico, parece que você não consegue enxergar nada ao seu redor, né? Onde entra a questão da respiração, da taquicardia. Então, muitas vezes a pessoa acha que teve uma crise de pânico, mas ela teve uma crise de ansiedade. É muito sutil, né? Mas a crise de pânico, ela tem a capacidade de te paralisar totalmente. De te paralisar de um jeito que você, vamos dizer assim, a única coisa que você tem para fazer é controlar a respiração para tentar se acalmar. Porque a gente realmente perde os sentidos, né? Você perde totalmente. Tá? Perde então, todo. Muitas vezes, depois de falar, a pessoa chega, tem uma crise de ansiedade, mas e ela fala que ela teve uma crise de pânico. A crise de pânico é muito mais severa. Tá? Sim. É algo que se você estiver no meio da rua, ela paralisa. Você ficar parado, se você estiver no meio da rua, você pode ser atropelado. Porque você não tem reação. Você fica, né, um desespero muito grande, né? Como pode causar reações até adversas, de você sair correndo sem rumo. A crise de pânico pode fazer isso com você também. E aí quando você dá por si, eu estava lá, eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? Então você sai totalmente da sua lucidez nesse momento. Né? A ansiedade ela é mais branda. É mais branda. A gente consegue ainda conversar com quem está do lado. O que também muitas pessoas acabam confundindo, a ansiedade ela não causa movimentos repetitivos, ela não causa assim, desespero de se mexer, de estar andando para todo lado, de saber saber o que vai fazer ou não. É lógico que você pensa, você fala rápido, você fala coisa com coisa. Você chora muito, acontece de você chorar. Às vezes dá uma crise de choro, porque você não sabe o que pode acontecer. Mas tudo isso você ainda consegue conversar com quem está do seu lado. Você ainda consegue dar um diálogo, né? Eu vou dar o meu exemplo. O que eu tive foi uma crise de... Por que eu falo que o que eu tive foi uma crise de ansiedade? Porque eu não dormi naquela noite, os pensamentos começaram a vir, pensamentos intrusivos. Eu tinha que trabalhar, eu dava consultoria, eu estava num hotel na cidade. E eu já acordei assim, mal, aquela vontade de chorar, aquela angústia. Eu cheguei no trabalho, as pessoas olhavam para mim e eu não queria conversar com as pessoas, porque na hora que eu começava a conversar, eu comecei a chorar do nada. Aí eu paralisei. O que eu chamo de paralisar nesse momento? Não é aquela paralisação de ficar... Eu não tive reação, eu fiquei ali, a única coisa que eu queria é chorar. Aí eu fui embora para o hotel, né? E sem explicação. Eu falei, por que eu estou sentindo isso? É algo que você não consegue explicar. Vem e aí liguei para minha psicóloga na época, né? Depois eu liguei para o meu filho. Então, assim... E o meu filho tentando me acalmar, porque ele já tinha passado por isso quando mais jovem, né? E para mim foi a primeira vez, foi uma experiência, assim, desastrosa, eu nunca tinha passado por isso. Né? Mas eu consegui ligar para o meu filho, eu consegui falar com a minha psicóloga, eu consegui, né? Você conseguiu tomar, né, uma atitude. Não sei se isso esclareceu, tá, Eliana? Eu não sei se isso esclareceu. Mas é bem... a diferença um pouco dessas coisas, né? É bem grande a diferença. Então, assim, eu falo que quando a pessoa está numa crise de ansiedade, para quem está em volta, o que fazer? Como você falou, o que fazer? Eu costumo dizer o seguinte: a melhor coisa a se fazer é você se aproximar da pessoa, tá? E dizer assim, olha, o que você quer que eu faça por você? Você quer conversar? Você quer que eu te abrace? Você quer que eu segure a sua mão? Você quer que eu só fique aqui do seu lado? O que você quer? Né? Sim. Entendeu? Então, assim, é o que aconteceu com essa funcionária. Eu abracei ela desabou a chorar, e foi chorando, e começou a falar, né? E eu fui deixando ela falar, depois eu levei ela lá no RH, na psicóloga, né? Sentou, ficou lá, conversando,
e tudo, mas assim, naquele momento ela só precisava que alguém a acolhesse, né? Sim. Porque aí você ficasse perguntando por que você está assim, e não, isso só vai atrapalhar. Se a pessoa tiver vontade de falar, ela vai falar. Às vezes ela não quer falar, porque às vezes ela já sabe por que ela está assim, e é algo que dói muito, ela não quer expor. Ela só quer chorar e deixar aquele momento passar. Sim. Entendeu? A gente fala, né, que quando uma pessoa ela está numa crise de ansiedade, ela pode, né, desencadear diversos fatores, e esses fatores eles podem, né, estar ali acompanhados com esses sintomas que podem ser físicos, cognitivos. Essa pessoa ela pode ter dificuldade de respirar, né, as palpitações, ela sente um medo muito iminente, né, uma sensação de perigo. E geralmente essas pessoas, quando elas estão em crise, elas ficam extremamente focadas naquilo que está estimulando ela sem parar, né? Porque a gente sabe que essa crise é um estímulo de algo que está levando ela ali naquela situação. E essa pessoa, ela pode, nesse momento, estar dentro de um ambiente. Essa crise, ela pode ser de algo que está ali presente dela naquele momento, ou pode ser de algo que esteja em outro lugar, né? Ela está pensando numa situação que vai acontecer ainda em outro dia, em um outro lugar. E o que é importante nesse momento é a gente voltar a atenção dessa pessoa, né, para um outro tipo de estímulo. Essa é uma estratégia muito utilizada, né, e muito importante nesse momento, que é o quê? É voltar, né, esse foco, é tirar essa pessoa, é conduzi-la, né, principalmente o que a gente mais fala, né, daquela respiração diafragmática. Ela tem que se centrar ali onde ela está, naquele momento, naquela situação, né? Você ali do lado, auxiliando. E só o fato de você pedir para essa pessoa, olha, vamos fazer uma respiração com mais calma, vamos contar, né? A gente fala, né, da respiração diafragmática, né, respirar contando até 4, segura, solta devagar. O simples fato dessa pessoa parar o pensamento para respirar, ela já vai conseguir se acalmar. Sim. Então, o mais importante nesse momento todo, né, diante de uma pessoa que está tendo, né, uma crise de ansiedade, é voltar, né, essa pessoa para aquela situação atual, para aquele momento ali que ela está, né, olhar para a lateral, ver onde ela está, focar, né, em algum objeto, alguma pessoa que ela conheça. Não, e você falar assim para ela, tô aqui com você. Sim, Tô aqui com você. não deixar ela sozinha, ela se Sozinha, sentir né? segura. Você tem que fazer ela ver que ela está acompanhada, que ela está tendo um apoio de alguém naquele momento. E sempre com muita calma, porque é o que eu disse, muitas vezes essas pessoas elas estão tão super estimuladas e focadas que ela vai ter um comportamento, ela vai ter uma alteração cognitiva, comportamental ali, né? Ela vai entrar às vezes em desespero, ela não vai conseguir ficar parada, ela vai querer às vezes te empurrar, te bater, tem de tudo, pode acontecer qualquer coisa. Né? E a gente estar preparado para tudo isso é importante. Saber agir e não levar, né, esse nervosismo, essa ansiedade, esse medo, porque muitas pessoas, né, elas também não têm esse preparo não conseguem reagir diante de uma situação assim, né? Aconteceu com a minha paciente essa semana. Ela começou, eu falei com ela, ó, me liga agora. Na hora eu tinha como, assim, pelo menos entrar numa chamada com ela, e o que eu fiz foi, olha, vamos respirar juntos. E comecei a fazer junto com ela a respiração para acalmar o pensamento. Ela se focar na respiração, né? Sim. E isso foi ajudando. Então a Eliane falou, acolhimento é tudo, é isso, né? É isso mesmo. Então ela até comentou uma outra coisa aqui, a paciente minha tem fobia de aranha e sofre muito com ansiedade também. E por ver o sofrimento dela, sugiro acompanhamento com o psiquiatra, que tem ajudado muito no tratamento dela. Sim, muitas vezes, dependendo do caso, se a pessoa ela não consegue se controlar, ainda não está, né,
nesse momento, ela precisa, às vezes, de um medicamento para poder, vamos dizer assim, diminuir a intensidade desse acontecimento. E quem pode passar isso é somente um psiquiatra. O psiquiatra é a única pessoa que pode receitar, né? Eu passei, eu tive a crise de ansiedade, eu fui a psiquiatra, né? Então, assim, mas se você juntar a psicanálise, uma boa terapia, né? Uma boa análise, junto com o tratamento com o psiquiatra, a pessoa com certeza vai ter uma evolução, né? Porque a gente tem que só ter muito cuidado quando a gente fala de medicamento, com a automedicação, né? As pessoas, e isso é muito sério, a gente vê que isso acontece muito, né? Então, a pessoa, porque o fulano tem ansiedade, ele toma isso, então, eu vou tomar também. Será que eu consigo essa receita com alguém e tal? Né? E, assim, é algo que tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Porque nem tudo precisa de medicamento. Muitas vezes é apenas, né? Aí você vai entrar com um medicamento e esse medicamento pode causar outros efeitos, como aconteceu com uma pessoa essa semana. A pessoa já tomava um medicamento com que a médica tinha passado há um ano, e aí ela chegou no posto de saúde e uma outra médica atendeu, e ela já tem o histórico de ansiedade, então ela já tomava esse medicamento, vinha certinho e tal, e aí a pessoa simplesmente trocou o medicamento e a dosagem. E aí ela chegou num estado que ela estava tendo alucinações. Aí já ficou muito mais profundo, muito mais sério, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. E um bom trabalho de uma terapia para ajudar você a controlar o seu emocional também, né? Tem coisas que são químicas, que são do organismo, mas tem muita coisa que é da psique. Né? Sim, a gente falar de medicamento, né? O quanto as pessoas consomem medicamentos por conta própria, né? Achando que é simples de se resolver. E aí a gente falando dos hormônios, né? Dos neurotransmissores, o quanto esses medicamentos acabam, né? Transformando algo que seria muito mais simples de ser tratado em algo ali que demanda anos, dependendo do caso. É muito importante as pessoas, né, se cuidarem nesse sentido e não se entregarem para esse desespero todo, né? Não ter esse preconceito de buscar a ajuda. A gente está vivendo numa época, né, onde não tem como mais fugir. A gente está numa época onde os estímulos eles são muito grandes, onde a gente está o tempo todo sendo cobrado, sendo estimulado, sendo comparado e se comparando com outras pessoas, né, com outras situações. A gente está se testando, a gente se coloca ali, né, a ferro e fogo o tempo todo, não consegue perceber que muitas das situações que todos nós passamos, somos nós mesmos que nos colocamos ali. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma facilidade, né, nessa informação, nesse novo mundo, né, nessa contemporaneidade que a gente está vivendo, a gente parece que acaba regredindo em certas situações, né? Achando que, eu sei, eu posso, isso daí não, isso já é demais. E quando a gente fala da terapia, hoje a terapia ela já faz parte da vida. A gente não faz mais terapia para cuidar só de sintomas ou de problemas. Hoje a gente faz terapia para a gente conseguir ter alguém para nos ouvir, para nos ensinar a nos ouvir, para a gente conseguir perceber que somos, né, únicos. A gente é um ser, né, único. Não existe ninguém parecido. E que eu não tenho essa necessidade de o tempo todo estar, né, me colocando ali numa comparação constante. E o que é mais preocupante, né? Lá no início eu falei de 64% dos brasileiros, mas
a gente já está quase chegando nos 80% dos jovens. As crianças. A Olha criança só, sofrendo com né? ansiedade, né? As Então, assim, crianças que você pega, meus pacientinhos, eu olho assim, eles não têm unha. As mãos todas com as unhas roídas devido à ansiedade. E eles não sabem, não conseguem. Mas por que você está roendo a sua unha? Não, porque eu fico pensando, aí eu fico ansioso. Ansioso é uma palavra assim muito. é que virou agora assim, né? Tudo eu sou ansioso, né? Não, e aí depois desse filme, né, do Divertidamente, aí a gente vê o quanto a ansiedade agora está na moda, né? O que a gente falava antes de borderline, de narcisista, agora a gente fala de ansioso. Eu te falo que tem gente que, vamos dizer assim, parece que tem gente que gosta de dizer que tem ansiedade para se sentir pertencente a um grupo. Para você ver o nível que chega. A gente está falando, né, de pessoas, né? O próprio Freud escreveu, né, naquele livro dele, das massas. A gente segue padrões. A gente segue ali, né? Eu tenho um grupo determinado, a gente vai e segue, né? Cada um tem o seu tipo. Eu tenho que pertencer a algum deles. E hoje, né, esse excesso de informação que a gente tem vivenciado, infelizmente, está voltando a nossa juventude, os nossos jovens, né, a quererem estar doentes, a querer se diagnosticar com alguma coisa, né, com algum transtorno. Não, eu sou ansioso, eu tenho TDAH, eu tenho isso, eu tenho depressão. Gente, é como se fosse legal. O quanto Não, que... é a necessidade de rotular, né? De se rotular e rótulo. rotular, né? Por quê? Pelo Porque menos a fuga da responsabilidade. O quanto eu me responsabilizo pelos meus atos. Então, se eu falo que eu tenho uma ansiedade, se acontecer alguma coisa, eu tenho sou ansiedade, eu tenho um ansioso. diagnóstico de ansiedade, eu tenho um diagnóstico de TDAH. Então, assim, não estamos invalidando as pessoas que realmente têm, tá? Isso fique bem claro aqui. A gente tem que ter muito cuidado, porque tem muitas pessoas se escondendo atrás disso, para não assumir as próprias responsabilidades. Para não assumir a responsabilidade. Então, isso acontece, né? A Então, gente fala, né? Freud já falava, né? Qual é a sua responsabilidade, né, dentro da desordem que você se queixa? Sim. Então, tipo assim, você se queixa disso, daquilo, mas qual é a sua responsabilidade nesse caos todo? Será que você não tem uma parcela, você deixou pessoas fazerem isso contigo, você se permitiu colocar nessa situação, como você acabou de falar? Então, assim, quando eu estou com um paciente, eu procuro fazer com que o paciente reflita sobre qual é a participação dele em tudo que está acontecendo, né? Então, isso faz com que a pessoa comece a ter a autorresponsabilidade, né? Sim, porque ela tanto a autorresponsabilidade para se colocar como para sair desse tipo de situação. Olha, você pode sair dessa situação, porque às vezes a pessoa não sai da situação, continua sofrendo com ansiedade, mas a culpa é do outro. Exato. É porque o outro diz, não, então, mas o que você pode fazer? Ainda está nas suas mãos, a vida é sua, está nas suas mãos, né? Então, é importante que a pessoa reconheça que ela tem a capacidade de resolver a vida dela. Sim, e aí isso vem da onde, né? Vem da nossa infância. Vem daquele momento em que a gente sai da infância e entra na adolescência para se tornar um adulto, né? É quando a gente entra na nossa fase genital que vem todo aquele mistério da vida, que vem toda aquela dificuldade, que é aquele momento em que a gente chega num adolescente e fala para ele, agora você vai se tornar um adulto. E aí esse adolescente
a forma que ele é conduzido a isso é que vai demandar. E agora, né? Eu vou ser adulto, eu vou me responsabilizar pelos meus atos. Eu não posso mais ser aquela criança que o meu pai e a minha mãe faziam tudo por mim. Então, é esse momento que a gente tem que dar mais atenção ainda para esses jovens, porque quando eles estão, né, saindo da infância, entrando na adolescência, eles ficam muito duvidosos, queixosos. Tudo aquilo que eles aprenderam na infância, que eles vivenciaram, eles colocam à prova, né? Eles começam a querer mostrar a independência, eles começam como que a gente fala, Guilherme? Olha o ato falho que fugiu da minha cabeça aqui agora. Eles cobram dos pais, né? Eles chantagiam, eles mostram, não é bem essa palavra que eu quero usar agora, que me fugiu da cabeça mesmo. Eles começam a testar. Exatamente. Eles testam todo o ambiente à volta para saber o limite que eles podem ir. Mas uma coisa interessante que você falou é o seguinte: de onde vem a ansiedade hoje nos jovens, adolescentes, que já vem lá da infância? Se você pegar hoje o que a gente conversa e ver que a maioria dos pais, né? Aí a gente tem que falar, né? Nós temos que responsabilizar os pais. A maioria dos pais querem super proteger esse filho e não dar responsabilidade ao longo da evolução. Então, ele vai até 17, 18 anos sem lavar uma louça, sem arrumar sua própria cama, sem ter a responsabilidade sobre alguma coisa dentro da casa. E, tudo, e aí ele entra na faculdade, depois ele se forma, ele entra no mercado de trabalho. E lá ele é altamente cobrado por produtividade. Aí ele começa a ter crise de ansiedade, ele começa a ficar ansioso, porque ele nunca... Ele não teve o histórico porque ninguém ensinou que ele tinha que ter responsabilidade. Então eu vejo assim, vou dar um exemplo por mim. Lógico que são épocas diferentes, são momentos diferentes, mas eu entrei num curso técnico aos 14 anos de idade. E eu ali já fui aprendendo a responsabilidade. Quando eu me formei e entrei numa empresa, eu passei por essa fase de preparação para a responsabilidade, né? Então, hoje você vê que pessoas saem da faculdade, nem é do ensino médio, mas saem da faculdade totalmente despreparadas emocionalmente para enfrentar o mercado de trabalho. Sim, e aí porque depois chega e fala, não tive sorte, não fiquei. Por quê? Porque não conseguiu, né? Não conseguiu se manter diante da cobrança. Não, ele manda demais, está me cobrando demais. Ou ele quer mostrar que ele é capaz, e vem essa ansiedade, né? Não, eu são os extremos, né? São os extremos. São os extremos. Ou ele quer mostrar que realmente ele é capaz, ou ele se torna totalmente incapaz. E aí a ansiedade, ela vem com outra figura, né? Que daí vem a frustração, a sensação do fracasso. E toda vez que ele busca algo, ele vai lembrar daquele fracasso, daquela dificuldade. E aí chega esse medo, mas eu não vou conseguir. E transforma-se naquela ansiedade, né? De sempre estar fracassando, de sempre estar se vendo ali com dificuldade, mas também não corre atrás, né? Não procura saber, porque é muito cômodo, né? Ficar naquela situação. Ou então ele fica muito ansioso e ele começa a se entregar demais, a correr atrás, né? Aí aonde pode acontecer uma crise de pânico. Porque ele quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e é onde ele paralisa. Gente, eu estou vendo aqui, as pessoas, por favor, coloquem aqui no chat, perguntem, falem, comentem, tá? A gente gosta dessa interatividade aqui, porque senão fica só eu e o Célia falando, mas é importante que vocês coloquem, queiram saber alguma coisa, queiram perguntar alguma coisa, né? Se a gente tiver capacidade para responder, a gente vai responder, vamos debater o assunto. A gente vai falando, né, Guilherme? Se deixar, a gente vai falando aqui, né? Eu queria fazer uma pausinha para lembrar de uma coisa.
que eu sempre tenho falado, quando falo de ansiedade, né, até nos podcasts que a gente já fez lá atrás, sempre tratando desse assunto, uma coisa que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação que colocamos na nossa mente. Tá? Então, dependendo do... Hoje está todo mundo aqui assim, ó, está vendo e bombardeado disso, daquilo, principalmente Instagram, TikTok, né, direto, né, redes sociais. E está o tempo todo. Às vezes você vê ali, passou uma hora, você estava só passando Reels, né? Só passando vídeos do Reels. Então, você, opa, e o que você está vendo? O que você está consumindo? A ansiedade, ela acontece muito de acordo com o tipo de informação que você está colocando para dentro, né? A Eliana, se deixar, eu faço todas as perguntas. Manda ver, Eliana. Manda né? ver, Eliana. O pessoal está caladinho aí, vamos lá, Eliana, manda ver. Né? Então, assim, que tipo de música você está ouvindo? Que tipo de filme você está assistindo? Sim. Né? Então, cuidado com o que você coloca no seu pensamento. Até mesmo porque tudo isso influencia no nosso sono, né? Sim. E aí, de onde vai surgir a ansiedade? Então, assim, aí você vê que tem tanta informação falsa na internet, muitas pessoas querendo ganhar visibilidade, vem com teorias de conspiração, de um monte de coisa. Né? E isso aqui, aquilo outro. Pouco, né? Tem de tudo, gente, tem de tudo. Eu sou da área de lácteos, de laticínio. O que eu vejo de besteira de pessoas que se dizem médicos falando do leite, então, assim, não conhecem da composição do leite. Então, assim, só que está lá e fala com autoridade e as pessoas, ai meu Deus, agora eu não vou mais tomar isso, porque isso, aquilo. Então, assim, a ansiedade vem também de muito do que a gente consome de informação, porque começa a criar alguns medos. Aí você começa a ficar ansioso. E aí a gente fala de alimentos, né? Às vezes a pessoa ela não tem nada e de repente tem uma dorzinha ali, pronto. Será eu tenho intolerância agora. Agora eu tenho intolerância à lactose, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo. A pessoa é intolerante à proteína e não à lactose. Né? Então, eu já ouvi muita gente confundir isso. E aí vai por aí. Né? Não, a gente quando... É por isso que o excesso de informação, né, causa essa ansiedade. E a gente falando, né, do celular, né, do excesso de redes sociais, desses reels, desses shorts, né, que se vê, o quanto isso acelera principalmente os pensamentos, né, das crianças. Sim. A gente fala mais uma vez dos pais, né? Quando a gente fala da ansiedade nas crianças, a gente fala dos pais que simplesmente deixam o celular na mão do filho. E até esses dias eu recebi, né, no Instagram um vídeo: doutora, não sei o que eu faço mais com meu filho. Ele não tem paciência, tudo. Ele fala que é ansioso, que ele tem pressa, e não dá atenção, e não faz isso, não faz aquilo. A terapeuta olha para a cara da mãe. Tá. E quem que deu o celular? Exatamente. Quem que foi que quem permitiu? Que deu? Foi o pai, foi a mãe, foi o pai. Então, assim, aqui, a Eliane fez uma pergunta, essa eu quero discursar sobre ela. Né? Vocês acreditam que a ansiedade nos está ligada ao medo da finitude? Para não falar morte, né? O medo da finitude. Vamos lá. Para muita gente, sim. Para muita gente, sim. Para muita gente. Aí é a forma com que você consegue enxergar a vida, né? Sim. Então, é a forma com que você consegue enxergar a vida. Ela falou que atende 2 idosas, que legal. E, assim, tem pessoas que conseguem conviver com essa realidade que é a morte, que é a finitude. Tem pessoas que isso a assusta, não gostam nem de tocar no assunto, pode pensar no assunto. Ai, por que você está falando nem isso? Fala nisso, nem fala nisso. Pensar, então, eu tenho uma visão muito particular disso. Né? Aí é a minha visão, tá? Que fique bem claro que não é científica, é a minha visão. Então, assim, eu vejo, vamos dizer assim,
eu vejo a morte como uma amiga. Por que eu vejo a morte como uma amiga? Porque ela me motiva a viver intensamente. Eu, sabendo que ela existe, eu quero adiar ao máximo o meu encontro com ela. E como que eu adio ao máximo o meu encontro com ela? Vivendo cada momento, aproveitando os momentos. Se eu ficar pensando nela, eu não vivo. Aí muita gente fica pensando nela e não vive. Na Então, verdade, a eu não pessoa pensa penso. do que vai Eu sei acontecer, que ela né? existe, eu sei que ela está lá, e é por isso que eu tento fazer o melhor possível, né, no meu dia de hoje. Porque ela é uma certeza, ela está lá. A finitude é uma certeza. Ela pode vir amanhã, pode vir daqui a 20 anos para mim, mas pode vir amanhã. Então, assim, mas se eu ficar pensando nisso, isso só vai fazer eu ficar ansioso e perder o meu tempo de viver o momento que eu estou aqui agora, na live com vocês. Né? Eu estou aproveitando aqui. Mas tem sim, viu, Liana? Com certeza. Tem, faz muito sentido isso. Muitas pessoas têm um medo de morrer. Então, Eu esse conheço várias. medo, né, já deixa a pessoa ansiosa. Aí se vai fazer algo, não vou, porque pode acontecer isso, e aquela coisa toda já fica ansiosa, você tem que fazer uma viagem, já tem medo que o ônibus vai capotar na estrada, e já E vai vem um andar no monte avião, de já coisa. o avião já vai Meu cair, Deus! porque viu o avião caindo não sei na onde, ou que o carro já Exato. vai bater. Aí Eu, explode uma guerra particularmente, lá, a guerra já está né? chegando aqui. Já está chegando aqui no seu quintal, ai meu Deus. Então, assim, Sim. isso é o medo da finitude. Eu, particularmente, também sou muito tranquila em relação a isso. Eu sei que é uma coisa que vai acontecer, mas que não me assombra. Uhum. Eu acho que a gente tem que viver todos os dias da melhor forma possível, viver bem, se cuidar para poder viver bem. Uhum. E eu acho que eu acredito muito, né? Já que a gente falou um pouco nesse sentido, uma forma que a gente pode ajudar essas pessoas a conseguir encarar, né, esse medo, né, é sendo mais grata na sua vida, pessoas que têm ali, né, uma espiritualidade que vivencia isso, né, independente da religião, mas pessoas que acreditam em algo, acabam amenizando muito esse medo, esse sentimento, né, do que vai acontecer, porque na verdade, por que fica ansioso? Eu não sei como vai ser, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei realmente o que é, o que não é. Eu não vou morrer, vai que, né? Aí já tem aquele extremo, né? Eu vou para o céu, eu vou para o inferno, eu vou para não Não sei vou na onde. A pensar gente não nisso, eu sabe não nada penso. disso, a gente não pode pensar nisso. Mas a forma de viver, eu acho que quando a gente se torna uma pessoa mais grata, quando a gente é uma pessoa que tem mais empatia pelo outro, a gente entende as diferenças entre as pessoas, as situações, sobre a vivência, né, em si, sobre o ambiente que a gente vive, quando a gente consegue enxergar o outro como um indivíduo que tem as qualidades, os defeitos, que não está ali só para comparar você ou você comparar ele das atitudes que ele toma, né? Quando a gente começa a viver realmente a nossa própria vida, a gente consegue encarar isso com mais naturalidade. Sim. E começa a viver, fazer com que a nossa vida tenha mais sentido. Eu escrevi um dos capítulos do Homem do Divã falando na minha conversa com a doutora sobre essa questão. Né, que ela perguntou, você não tem medo da morte? Né? E eu falo que se o dia que ela me encontrar, né, porque o dia que ela me encontrar, e esse dia vai acontecer, eu vou olhar bem nos olhos dela e falar assim, muito obrigado por você existir, porque foi por sua causa que eu aprendi a viver. Sim. Né? Então, eu acho que é isso, né? É dessa forma.
Gente, E a estamos gente... chegando aqui já ao final. Meu Deus, como passa rápido. Passa. Como passa rápido. E sim, mais um ponto que eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, quando nós encontramos o nosso propósito de vida. Se a gente tem o nosso propósito, a gente consegue viver melhor. Aí a gente tem que ser grato realmente, né? Por ter esse propósito, por lutar por ele, né? Por aprender a enxergar os problemas com os outros olhos, não se entregar, né? Às dificuldades, a esse medo, a essas situações difíceis que aparecem no nosso dia a dia. E eu, como psicanalista, hoje eu sou muito feliz porque eu consigo fazer com que as pessoas elas se vejam dentro de seus propósitos ou que busquem, né, quando elas chegam ali perdidas, sem saber o que fazer, o que eu sou, né, o que eu tenho, por que acontece isso comigo. Conseguir levar essas pessoas a se conhecerem melhor, né, a enxergar esse seu propósito na vida, é muito recompensador. E é o que faz com que a gente se sinta feliz, né, Guilherme? Né? Diante dessa situação. É tão gratificante quando você vê que um paciente começa a se enxergar, ele começa a se entender. Eu tive um exemplo agora, fiquei muito feliz no atendimento do APA, né? E assim, de ver a evolução da primeira sessão até a 8ª, como que esse paciente está, né? Então, assim, é muito gratificante para a gente, né? A profissão do psicanalista é essa, é fazer essa diferença no mundo. Né? Ela Eu penso dessa uma forma. profissão muito bonita, né? É uma profissão onde a gente realmente consegue ouvir o outro, né? E ajudar esse outro a saber quem ele é, né? A situação que a gente coloca ali, né? Que a gente está a ouvidos, tá atento, né? Que a gente não julga, que a gente acolhe essa pessoa, né? Diante de qualquer situação que ela chegue diante de nós. É isso aí. Bom, gente, a gente vai ter que se despedir, né? Mas nós vamos ter outras lives, né? Gostei desse sistema aqui do YouTube, viu? Eu achei bem bacana. Bem bacana. Dá para a gente incrementar mais, trazer alguns dados aqui, colocar na tela, né? Então, estou aprendendo, tá, gente, a mexer aqui nessa plataforma. E eu acho que por aqui vai ser uma coisa muito boa. Espero que vocês tenham gostado, né? Depois envie o link dessa transmissão para as pessoas, se você acha que o conteúdo foi relevante, isso ajuda a gente, né, a divulgar. Eu pedi para o pessoal bater uma foto aqui, publicar no Instagram, né, sabe? Eu acho que é bacana isso, porque muitas pessoas aí colocar o link depois também lá nos stories. Até mesmo ajuda porque bastante. todo mundo tem o hábito de assistir as lives lá no Instagram. Exatamente. E até elas conseguirem, né, fazer essa migração para o YouTube, então... Tem uma surpresa, tá? Que eu deixei para o final. Falei com a Lucélia que eu ia fazer, não comentei antes, porque eu não sabia se ia dar certo. Mas eu acho que mas vai. a gente espera que dê, né? Né? Tem uma surpresa. Né? Vamos ver como é que vai sair o som aí. Primeira vez que eu estou fazendo por aqui, como eu falei, né? Só passar o violão para cá. Né? Eu falo que... Como é que tá saindo o som? Vocês estão ouvindo? Tá saindo bom. Do alto? Tá bom? Então tá. Essa música aqui é a música do Man at Work. Eu já fiz uma gravação dela aqui uma vez, né? Publiquei. Eu falo que ela... Vou cantar só um trechinho, porque eu falo que ela traduz exatamente o sentimento de um ansioso, né? Depois, quem quiser a tradução, me fala. Se alguém tiver dificuldade com o inglês aí, me fala que eu mando. Não reparem que eu estou tossindo ainda. Toda hora minha garganta está ruim. Mas eu vou encerrar com essa música aqui, depois despeço de vocês, tá bom? Vamos ver se eu tenho uma colinha aqui, porque eu não sei tocar ela inteira, não. Tá? Só um pedacinho. I can get to sleep. I think about the complications of diving in too deep, and possibly the
complications, especially at night. I worry over situations. I know you'll be all right. Perhaps it's just imagination. Day after day reappears. Night after night, my heartbeat shows the fears. Ghosts appear and fade away. Ghosts appear and fade away. É isso aí. Monstros aparecem e desaparecem. Né? Vamos mandar esses fantasmas para longe. Exatamente, né? É isso aí. Gente, espero que tenham gostado, tá? E vamos para a próxima live, né, Lucélia? Preparar mais assuntos interessantes. Né? O nome da música, eu vou escrever aqui, o nome da música é Overkill, do Man at Work, né? Tá. Onde é que tá? É uma música bem bonita essa, por sinal, né? Certo? Overkill, chama. Tá aqui o nome da música. Deixa eu ver se foi aí. Olha lá, botei no chat aí, tá bom? Gente, muito obrigado. Vamos divulgar isso aí. Esse trabalho que a gente tem feito é um trabalho de coração mesmo, sabe? Quanto mais informação a gente levar para as pessoas e ajudar a aliviar o sofrimento humano é a nossa missão, né? E a gente aprende com vocês, a gente estuda um pouquinho, leva informação, a gente bate esse papo e a gente espera que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido aí levar um pouquinho de um conteúdo, né? Fácil, simples, né? De uma forma simplificada, né, Guilherme? Apesar de eu me segurar um pouquinho para não falar um pouco técnico, o Guilherme ainda puxou minha orelha. Lucélia, não vai falar muito de técnica, porque o pessoal às vezes não consegue entender. Mas eu juro que eu tento. Mas eu tento levar de uma forma simples para vocês. É para fazer um pouco mais de sentido, né, dentro da psicanálise. Senão a gente também foge desse caminho, né? E o objetivo disso tudo é mostrar a forma que a psicanálise ela se aprofunda diante de todas as nossas emoções, dos sentimentos, como que ela enxerga os traumas na nossa vida, né? Não é só psicanálise, não é só uma palavra bonita, né? Ou, eu estudo, a gente estuda o inconsciente humano. Não, é muito mais do que isso. É saber o que fazer com esse estudo, né? Exatamente. Para poder ajudar as pessoas. Né? Para poder ajudar as pessoas. E a gente está aqui, né, aberto para também, né, Guilherme, temas, né, que vocês podem quiserem. Sugerir, que vocês queiram, né? Podem sugerir para a gente durante a semana, a gente vai se preparando. Sim, a gente está aberto para tudo isso. E tá foi um prazer estar aqui. Um beijo grande, Bruna, Eliana, Damião aí que participaram. Eu não consigo saber saudade da Bruna. Assistindo, tá, gente? O Guilherme está aí olhando tudo, mas olha, muito obrigado para cada um de vocês que está conosco, né? Que se fez presente nesse momento. E a gente conta muito com vocês nas próximas, é muito importante, né? E participem, né? Estejam sempre mais presentes. Certo? Lucélia, eu vou encerrar a transmissão, mas eu fico com você aqui ainda para a gente conversar. Ok. Tá bom? Gente. Pessoal, excelente semana, excelente noite e um grande beijo. Um ótimo dia, uma ótima noite e um grande beijo.